Olá, quero dar as boas-vindas para esse segundo dia do Fórum de Advocacy Impacto, é a segunda edição, e antes de começar, toda vez eu agradeço todos os parceiros que fizeram esse evento ser possível. Em primeiro lugar, FAAP, estamos aqui nos estúdios da FAAP, toda a equipe técnica e toda a universidade nos acolheu aqui para fazer esse debate importantíssimo, nossos patrocinadores, Instituto Alana, Banco Itaú e Unilever, e nossos parceiros, a Berge, Advocacy Hub, Confluentes, GIF e Grupo Mulheres do Brasil. Vou direto ao ponto, nós vamos, o fórum desse ano, ele tem o objetivo de falar sobre a estratégia em si, como influenciar o poder, como a gente falou ontem no primeiro dia, e a pergunta que ficou depois de olhar para essa influência é para quê? Para que nós queremos o poder ou influenciar o poder? É o jogo pelo jogo ou é para ter resultados concretos na vida das pessoas? E como sociedade civil ou indivíduos, cidadãos, cidadãs, como é que a gente pode influenciar o maior desafio de hoje, que é a implementação? O Brasil tem leis, logicamente que algumas causas existem ainda leis por serem aprovadas, mas o grande desafio está na entrega. Depois que existe um programa público, como é que a gente consegue fazer que a implementação aconteça? Quais são os desafios? Então, a mesa de hoje é para falar sobre a importância, o advocacy como uma estratégia para implementar políticas públicas. Nós começamos de manhã, Ricardo Henriques ficou doente, ficou sem voz, então já conversei com todos aqui na mesa da manhã, a gente vai tentar repor essa conversa, mas a gente acabou fazendo, olhando um pouco sobre o ciclo de políticas públicas, as barreiras da literatura, que a literatura fala muito sobre as barreiras da implementação, mas fui eu ali sozinha, dessa vez vou ter uma mesa incrível de convidados, vou falar aqui um pouco dos nossos convidados, eu estou no estúdio, eles estão online, queria primeiro agradecer demais o tempo de vocês. Renato Godoy. Boa tarde, Zé. Obrigada pela sua participação. Renato Godoy é gerente de Relações Governamentais do Instituto Alana, é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP, cientista social formado pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, bacharel em Comunicação Social, jornalismo pela Faculdade Casper Libero e especialista em Advocacy e Políticas Públicas pela GV. Obrigada, Renato. A segunda convidada é Cláudia Valenzuela, representante do UNOPS em Honduras. Antes atuou como representante da UNOPS aqui no Brasil, que é uma agência especializada em infraestrutura. Atuou no setor governamental e privado. Há mais de 20 anos trabalha nas Nações Unidas, passou também pelo setor privado durante esse período e o setor governamental, em cargos voltados sempre para o desenvolvimento humano sustentável. Cláudia. E minha querida Alejandra Meraz Velasco, formada em Economia pelo Instituto Tecnológico Autônomo do México, ITAM, e mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Chicago. Atuou na Fundação Abrinq, como assessora especial da Secretaria Municipal de Educação e como superintendente do Todos pela Educação. Bem, eu vou começar esse debate. A mesa anterior foi sobre investimento privado e o Duda fez uma bela condução. Eu vou ser mais flexível, porque eu acho que esse é um debate que é um tópico principal do fórum. Vocês conhecem muito desde setor privado, como a Cláudia, mas Nações Unidas, olhando os municípios e como eles implementam e as dificuldades, né, da implementação. A Alejandra também passou aí pela Secretaria Municipal de Educação, ela vai falar também, né, da visão de dentro e faz muito advocacy também, sempre como a Mariana Almeida colocou da TID Setúbal, um advocacy colaborativo. E o Renato, que é um parceiro, e a gente discute muito o tema, não só sobre advocacy, como eu disse, eu acho que o Instituto Alana é uma das instituições mais fortes de advocacy, mas também sobre o desafio da implementação,
então a gente fez uma curadoria aqui bem cuidadosa para a gente entrar no tema. Eu vou falar menos e vou deixar vocês falarem, eu vou fazer algumas perguntas, mas fiquem à vontade se precisar fazer uma intervenção, pegar um gancho, né? E aí a gente tem mais ou menos 1 hora. As perguntas servem para deixar mais objetivo, mas eu quero que, como a implementação tem alguns aspectos que talvez um já falou, o outro quer complementar, vou deixar vocês bem à vontade, tá? Vou começar pelo Renato. Renato, como que o contexto da necessidade de implementação de políticas públicas, e aí eu vou me permitir aqui, acho que também é uma necessidade do próprio governo, né? O governo precisa de ajuda. Ontem a Mariana também falou que é muito solitário, né? Eu também já passei como liderança do executivo e você fica é um trabalho imenso, né? Então, como é que isso pode gerar maior possibilidade de parceria para as organizações, né? E que tipos de parceria seriam essas? Eu acho que eu queria começar um pouco pela visão de uma organização de advocacy em relação ao tema. Legal, Dani. Muito obrigado pela pergunta, enfim, pelo convite. Cumprimento aqui também as minhas colegas. Enfim, tem sido um grande debate, né? A gente tem acompanhado aqui as mesas e parabéns mais uma vez pela curadoria. Eu acho que é muito importante para a gente, enquanto sociedade civil, fazer esse debate da implementação, né? Acho que, como você trouxe, né, a gente tem uma tradição na sociedade civil brasileira de muita pressão, né, de pressão por excelência, né, nas primeiras etapas do ciclo de políticas públicas, né, na formação da agenda, no momento da tomada de decisão, né, acho que no Congresso, a gente sempre cruza aqui colegas de sociedade civil no Congresso Nacional, né, fazendo aquela pressão, aquele corpo a corpo, mas acho que a gente está num momento muito importante agora de fazer esse debate da implementação, né, acho que a gente tem na sociedade civil um último período marcado por muitas lutas, né, contra retrocessos, né, contra perdas que poderiam ocorrer, enfim, relacionadas a tudo aquilo que a gente conquistou de 88 para cá, né, e a gente, inclusive, teve problemas, né, que apontavam para um cenário de retrocessos que retrocedesse, inclusive, ao período pré-88, né, então acho que a gente teve um momento de muita litigância estratégica, de muita pressão junto ao Congresso Nacional, já que o Executivo tinha um cenário amplamente desfavorável, né? E agora a gente tem esse novo momento, que é um momento em que o governo praticamente convoca a sociedade civil em vários momentos para que a gente possa construir conjuntamente políticas públicas, né? Enfim, retomando o ciclo das políticas públicas, até por esse momento que você mencionou, né, de essa solidão, vamos dizer assim, do gestor público, né? Em que a gente vê uma necessidade muito grande do governo federal, dessa nova gestão, em convocar a sociedade civil, justamente porque é a sociedade civil que tem a memória das políticas públicas, né? A sociedade civil que construiu muitas dessas políticas públicas, muitas das quais, inclusive, foram descontinuadas no último período e agora estão sendo retomadas, né? Então, acho que a gente tem esse momento, que é um momento que também é de pressão, que é também de colocar os nossos temas na agenda pública, mas também um convite, né? Um momento histórico muito importante para que a gente possa também fazer parte desse processo decisório, na formulação, no acompanhamento, no monitoramento, na proposição e na implementação das políticas públicas, né? Acho que de todas as organizações assim que eu conheço aqui, enfim, que são parceiras nossas, estão com muita demanda, né, para a participação de novas esferas, que foram recriadas, né, como, por exemplo, as esferas dos conselhos de políticas públicas, das instâncias interministeriais para fazer o debate de políticas públicas e de dezenas de grupos de trabalho que se formam para promover políticas públicas, né? Eu poderia citar aqui diversos exemplos, acho que um deles, para mostrar um pouco essa virada, né, essa mudança do momento que a gente passou de um momento de contenção e de mitigação de danos e de retrocesso para um momento de formulação e participação ativa na implementação da nossa legislação, né? Acho que o exemplo que a Dani conhece muito bem, né, enfim, é super parceira nossa nesse tema, que foi o decreto 10.502, por exemplo, de 2020, que a gente apelidou, enfim, enquanto sociedade civil, enquanto grupo de pressão, como sendo o decreto da exclusão, né, criado ali pelo governo Bolsonaro para determinar uma política mais segregacionista relacionada à educação especial, que na prática esse decreto permitia que crianças e adolescentes com deficiência tivessem sua matrícula negadas, né, por escolas regulares. Esse decreto, a nossa atuação inicial ali foi de contenção de retrocesso, de organizar a sociedade civil para fazer a denúncia em termos de comunicação, em termos de incidência no Congresso Nacional, tentando reverter
por meio de um decreto legislativo, projeto de decreto legislativo, mas o que a gente conseguiu como via efetiva foi justamente uma provocação ao Supremo Tribunal Federal, que sustou, né, de forma liminar esse decreto, essa norma infralegal, e posteriormente o governo Lula, no primeiro ato do seu governo, um dos primeiros atos, revogou esse decreto e, posteriormente, o MEC criou uma comissão de especialistas com várias organizações da sociedade civil para, de fato, dar vazão e implementar as políticas públicas previstas na nossa legislação, na nossa Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente foi chamado, né, a gente trocou do lado, né, que a gente estava do lado da crítica, né, do lado da contenção, para fazer parte da promoção e da implementação. Isso traz um desafio muito grande, né? E acho que a gente pode debater aqui ao longo dessa nossa conversa sobre esse desafio, essa responsabilidade que é colocada para a sociedade civil, mas também que a gente tem que desafiar e olhar para esse contexto. Acho que esse espaço, esse fórum todo é um excelente espaço para esse debate, para a gente colocar bem claro, né, as limitações, as diferenças entre sociedade civil como uma massa crítica, né, como organizações que têm um histórico e acúmulo teórico, prático, técnico e político, e diferenciar isso da instância governamental, que é, enfim, quem é legitimamente eleita para promover as políticas públicas. E eu acho que a gente tem vários desafios, mas acho que são boas notícias, acho que o cenário é bastante alvissareiro, enfim, eu gostaria de ouvir também das colegas aqui, para que a gente pudesse interagir mais e a gente possa avançar nesse debate. Eu vou anotar tudo que vocês falarem. Você falou uma coisa muito interessante, que é o papel da sociedade civil para continuar as políticas, né? Isso realmente, um dos pontos é a descontinuidade, né? Na secretaria que eu trabalhei, eram 46 anos, 40 secretários e secretárias que passaram. E, de certa forma, a sociedade civil pode ajudar nessa continuidade, né? E também faz ela ter um novo papel, né? Porque não é sentar na mesa, é negociar, muda governo, vai de novo. Mas eu queria ouvir ainda nesse começo, Alejandra, se você podia falar, o Renato falou um pouco do ciclo de políticas públicas, né? Se pudesse falar um pouco para quem está ouvindo entender, né, um pouco deste ciclo, mas e lógico que a gente está falando de um pedaço desse ciclo, que é a implementação, não que a gente não tenha problema de agenda, né, e avaliação nem se fala, mas na implementação, o que você diria que seriam as principais barreiras, né, gerais, assim, para que a política seja implementada? Porque é uma forma de a gente saber isso, ajuda a sociedade civil a saber aonde ela pode tentar colaborar, intervir, pressionar, enfim. Obrigada, Dani, obrigada pelo convite. Enfim, falando aqui de forma mais ampla do ciclo, né? O ciclo ele é geralmente representado em 5 grandes etapas, né? Sendo uma primeira etapa de delimitação do problema, de identificação da questão que se quer abordar, um segundo momento que a Dani mencionou, da formação de uma agenda, né? Gerar o momento específico, gerar a coalizão necessária para que esse problema venha à atenção dos tomadores de decisão. Uma terceira fase, que seria o desenho da política pública, né? Então, de que forma quem está desenhando vai abordar esse problema, né? Qual que é a estratégia que pensa que é necessária, que teria mais sucesso de abordar esse problema, e aí viria a implementação, que é o tema que nos ocupa hoje, né? E aí tem uma quinta etapa, que ela idealmente é concomitante à implementação, né? Ou ela, inclusive, pode se gerar desde o momento de identificação do problema, que é o monitoramento e avaliação dessa implementação, né? E cada uma delas, a sociedade civil, ela tem um papel em cada uma delas, né? E acho que um pouco a arte, como o Renato comentava, né? Os momentos políticos, eles são diferentes, e a sociedade civil, ela é chamada a ser parte desses diferentes momentos, com diferentes contribuições, né? Acho que esse é um pouco
a arte de se agir no terceiro setor, né, como alguém que está tentando alavancar soluções para a implementação. A implementação tem vários desafios, muitos deles foram já tocados em outras mesas, né, durante o fórum, todos eles relevantes, né, os desafios vão desde restrições orçamentárias, falta de ou insuficiência de recursos humanos, necessidade de formação desses recursos humanos, necessidades, limites de recursos materiais que são muito reais nos governos, né, nas prefeituras, que é para mim onde acontece a política pública, né, de fato, onde a implementação tem um momento muito importante. Mas eu queria falar especificamente de um desafio que, para mim, se revela cada vez mais importante, que é a necessidade de pensar de forma sistemática e a partir da concepção de a política pública como um sistema de políticas que estão interligadas, né? Isso gera reflexões em várias esferas, em vários níveis, né? Então, desde se pensar, aí eu falo um pouco desde educação, que é um setor que eu mais conheço, né? A necessidade de se ter um sistema nacional de educação. De que forma se integram todos os atores, e aí a gente está falando do governo federal, dos estados e dos municípios, mas também, no caso da educação infantil, são absolutamente relevantes as organizações do terceiro setor que também prestam o serviço, a própria comunidade escolar, de que forma a gente pensa no sistema, trazendo o Poder Judiciário, que teve um papel fundamental na ampliação do acesso à creche, por exemplo, ao se exigir o cumprimento que os governos tivessem vagas para quem assim o requerisse, no caso da pré-escola, no momento da obrigatoriedade, também acompanhar essa obrigatoriedade. O legislativo, a gente também vê aí a intervenção, né, as fronteiras das intervenções do legislativo se movimentando constantemente, enfim, de que forma todos os atores podem se integrar para uma implementação bem-sucedida das políticas públicas, e não apenas restrita ao setor específico, né? Também como que a educação em especial, com toda essa promessa, né, da educação alavancar o desenvolvimento das pessoas, mas também o desenvolvimento econômico, apoiar as democracias, né, mas a educação, o setor da educação, sozinho, ele tem as suas limitações, né? Precisa de uma atuação intersetorial, né? De que forma, mesmo com a estrutura orçamentária, a estrutura do planejamento que privilegia esse ordenamento setorial, para mim, um dos grandes desafios da implementação é de que forma a gente gera um movimento intersetorial que faça com que os resultados sejam observados. Você pôs na mesa um problemão, né? A gente já estava com alguns problemas, esse da intersetorialidade, você tem toda a razão, a gente falou, inclusive, até de outros, né? Como fazer as políticas públicas para promover a igualdade, né? Então, é um tema que eu anotei aqui, porque as políticas são setorizadas, realmente, o orçamento é pensado assim, né? Educação ainda tem recursos, tem áreas que ou elas trabalham com outras, ou elas têm muita dificuldade, né? E você pode economizar tempo, recurso, né? Fazendo essa ponte, né? Eu vou falar com a Cláudia. Cláudia, você tem a visão geral, né? Você pode até agregar um pouco o que você vê no mundo,
pela sua experiência nas Nações Unidas, mas eu acho que você teve a experiência do setor privado, né? Você foi para uma agência que é muita execução, infraestrutura, né? Que fez um trabalho brilhante na pandemia. Você é uma executora. Como é que você vê? O que você agrega nessa conversa, até com essas barreiras, até já pensando aí quais poderiam ser soluções ou casos que você acha que pode ajudar a iluminar também essa discussão aqui no Brasil? Oi, Dani, obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, primeiro falar um oi aqui para o Renato, um oi também para a Alejandra, faz muitos anos que eu acho que a gente não se vê, então muito bom te rever aqui agora, e agradecer a Dani, porque o convite da Dani é assim, a gente pode estar no Alasca, que a gente sabe que vai atender, porque a coisa é boa, né? Mas sobre essa pergunta dos desafios, e também falando desse lugar que a Dani me apresentou, né, de ter passado muitos anos e ainda está nas Nações Unidas, hoje eu estou em Honduras, mas eu passei toda a minha vida acompanhando a implementação de políticas públicas e também implementando desde a parte do governo ou assessorando no privado, enfim, desde esse lugar, assim, e um pouco também agregando ao que Renato e que a Alejandra falaram, e ao papel desse fórum, que é importantíssimo, é que todos os setores têm que trabalhar em prol do desenvolvimento, em prol tanto do pensar políticas públicas com impacto na Agenda 2030, como também em como implementar essas ações. E a gente tem um contexto super positivo no Brasil, né? A gente tem um país que é um país continental, tem muita diversidade, tem muitas questões que são diferentes dependendo das regionalidades ou de outras situações, mas a gente tem um contexto extremamente sólido, né? O Brasil é um país sólido, o Brasil é um país que tem marcos institucionais bastante bem delineados, o país é um país que tem marcos jurídicos estabelecidos, marcos regulatórios que são bastante inovadores. Por exemplo, agora a gente tem a nova lei de licitações, que é bastante inovadora, que ela é de vanguarda. Tem outros marcos, tem um bom planejamento, né? A gente está agora vendo o governo federal fazendo o trabalho do planejamento participativo, mas aí a gente tem um gap na hora da implementação. E a Alejandra comentou uma coisa importante, que de como a gente tem dificuldades que são dificuldades, ela fala da palavra sistêmica em termos das políticas, mas também uma dificuldade sistêmica que vale para todas as instituições. E também, antes de falar da gestão pública como um todo, eu já fui gestora e tenho muitas pessoas que eu conheço que são gestores, e assim, vai todo a minha admiração por esse papel, porque não é um papel fácil. Dani já esteve também nessa posição, não é fácil, a gente se vê com muitos desafios, e parte desses desafios também é um pouco do que eu queria trazer. Acho que eu anotei algumas coisas que eu não queria esquecer, assim, dos desafios mais ou menos em blocos, né? Um bloco institucional, com certeza a gente tem instituições boas, algumas instituições são mais enfraquecidas, elas precisam ser transversais, elas precisam trabalhar com transversalidade, que é uma coisa que a gente também olha pouco em termos de políticas públicas, na implementação, não na elaboração. Mas existem instituições que são bem colocadas, né? bem mapeadas. Mas os processos internos, muitas vezes, são muito complexos, tendem a uma burocratização que impacta o próprio entendimento de como a política vai ser implementada, o tempo que a política pode ser implementada. E tem uma coisa da instituição que muitas vezes a gente vê, que é o foco no processo, e não o foco no resultado. E também daí vem essa burocracia, e muitas vezes a gente vê que as organizações se perdem nessa burocracia. Por outro lado, você precisa, para implementar políticas, você precisa de vários elementos, né, de recursos, não são só recursos financeiros, porque a gente também vê instituições públicas que têm recursos financeiros, mas que têm uma baixa implementação ou um baixo resultado frente àquilo que precisa implementar de políticas públicas. A gente precisa de gente, então tem recursos humanos. A Alejandra falou da baixa capacidade. Às vezes, sim, às vezes a questão é de ter uma capacidade que precisa ser fortalecida, mas às vezes a gente tem a capacidade, só que o tamanho do problema é tão grande que é necessário pensar
e aí pensar na estratégia mais adequada para a implementação, seja por fases ou contar com a colaboração de outros atores, que é o caso, por exemplo, das Nações Unidas, que vem ajudar a acelerar a implementação dessas políticas, ou da própria sociedade civil, que vai ajudar a acelerar, vai ajudar a impactar a implementação dessas políticas. E tem uma outra questão que é importante, que é a estratégia. Porque a gente tem que sair do plano, né? Assim, e aí a Dani falou muito bem, assim, eu venho do mundo da implementação. E, além do mais, de uma agência que implementa. Nós somos executores nas Nações Unidas, a agência onde eu trabalho, que é uma agência de projetos. Então, a gente sai de um plano do planejamento, que ele pode estar muito bem definido, mas é o como fazer. Né? Então, como que eu vou desenvolver? Como que eu saio desse foco do processo e me foco no resultado? Como que eu ganho eficiência? Como que eu dou, por exemplo, no caso da educação, como eu dou transversalidade para otimizar recursos, para otimizar resultados? Né? Eu acho que esse equilíbrio entre a tradução do que está planejado e o plano real de concreto, de ações, de riscos, que é uma coisa que a gente olha pouco e que acabam impactando a implementação, é algo que a gente precisa pensar. Esse é o balé, eu acho que esse que é o balé da implementação de políticas. Renato, vamos entrar no... Se alguém quiser fazer uma intervenção, vou deixar aberto aqui. Quando for intervenir, só intervenir, tá vendo que eu já estou falando espanhol. Já estou em Honduras. Estou em Honduras. Só tirar do silêncio, né? Isso. Pronto, tá bom. Renato, nesse contexto, a gente falou da complexidade, né, de olhar todos os detalhes da implementação. A Mariana falou assim, nossa, falar de implementação não é sexy, né, porque é tanto problema e é algo novo, mas tem muita gente interessada. Nesse sentido, do ponto de vista da organização, como é que ela tem, quais são as estratégias, como é que ela faz para colocar essa pauta nessa agenda, né, na agenda da implementação, nos tomadores de decisão, como é que isso acontece, né? Como é que você pode dar para a gente alguns exemplos? Tá legal. Acho que na literatura, né, de políticas públicas, a gente tem diversas formas, né, de colocar um tema na agenda, né? Acho que na literatura de advocacy também a gente trabalha muito isso, né? Mas eu destacaria um exemplo, né, dialogando inclusive com a minha primeira fala, que é justamente a participação social, né? Enfim, pensando nessa retomada agora dos conselhos e da volta da sociedade civil às esferas decisórias, a volta das conferências, das consultas públicas, acho que há caminhos importantes, né, nesses espaços para que a gente coloque um tema na agenda. Claro que existem diversas outras formas, né? Nós, no Alana, por exemplo, trabalhamos o tema da publicidade infantil durante muitos anos, né? Enfim, com subsídios teóricos, enfim, trazendo especialistas para debater o tema, fazendo o debate chegar à comunicação, à imprensa, enfim. Mas acho que, pensando agora, né, numa forma mais condizente com o momento atual, acho que eu chamaria atenção para essa questão da participação social, né? E eu vou usar aqui exatamente um exemplo que a Cláudia trouxe anteriormente, que foi o processo, né, de participação do Plano Plurianual, né, o PPA participativo, né? Acho que, para aqueles que nos assistem, enfim, ainda não conhecem o PPA, que é uma espécie de um planejamento estratégico do país para os próximos 4 anos, ou seja, para o quadriênio aí de 24 a 27, e as leis orçamentárias que posteriormente vão ser confeccionadas terão que ser construídas a partir das diretrizes, espera-se, né, que sejam construídas a partir das diretrizes colocadas pelo PPA. Né? E nós, do Alana, como parte do movimento Agenda 227, né, que é uma coalizão de defesa dos direitos de crianças e adolescentes, a gente promoveu uma campanha pela priorização da infância no PPA, pela priorização orçamentária da infância no PPA, chamando a população para que participasse naquele aplicativo, né, do governo federal, o gov.br, para que participassem e votassem nessa proposta, que acabou sendo uma das mais votadas no campo dos direitos humanos. E, posteriormente, após essa consulta pública e diversas plenárias estaduais, né, nessa retomada dos processos conferenciais, o Executivo enviou uma proposta de plano plurianual para o Congresso Nacional, colocando a infância e a adolescência como um dos eixos transversais do PPA. Ou seja, toda política pública precisaria observar os direitos de crianças e adolescentes, logo elas precisam estar inclusas no orçamento. A gente sabe que isso é um plano de ideias, né, de diretrizes,
mas colocar isso numa lei, né, uma lei tão importante como a lei do PPA, a gente acha que é um espaço, um caminho importante para, de fato, a implementação. A gente sabe que isso não garante a chegada das políticas públicas na prática, né, na ponta, mas ter isso infraconstitucionalmente garantido é muito importante, e a gente tem um marco importante, teremos, né, um marco importantíssimo assim que ele for aprovado, a gente espera que seja aprovado o quanto antes. Enfim, acho que todas as previsões apontam para uma aprovação do PPA, trazendo essa noção da infância e da adolescência como um eixo transversal. Então, a gente espera que esse seja um passo, né? Então, a gente entende, enfim, pensando que organizações que estão se formando agora, ou pessoas físicas, né, que estão nos assistindo e tentando promover as suas pautas, colocá-las na agenda do tomador de decisão, acho que a participação social é, sem dúvida, uma porta de entrada muito interessante, enfim, relativamente democrática, né? Enfim, a gente sabe que há entraves, mas com, por exemplo, em processos de consultas públicas, enfim, a gente tem cada vez menos entraves, dada a proximidade da universalização do acesso à internet. Então, a gente acha que a participação social pode ser, sim, uma forma muito interessante de você colocar um tema na agenda dos tomadores de decisão. Interessante, né? Esse é um bom exemplo, né? A influência no PPA e também a participação social. Vou fazer igual a Cláudia, vou dividir em blocos. Acho que a gente foi para entender a política pública, como que é o desafio da sociedade civil para influenciar. E agora, como influenciar na prática, né? O Renato falou já de algumas ações que eles fazem. Alejandra, eu vou te chamar para 2 chapéus. Você foi, né, trabalhou na Secretaria de Educação, né, foi governo, em 2 cargos muito importantes, governo e Todos pela Educação, superintendente da Todos pela Educação. O que você poderia dar de dicas para a sociedade civil, né, para ela ser mais real, mais estratégica? O que você diria? Você está vendo os 2 lados, né? Como é que ela pode atuar melhor? Bom, eu falei um pouco do ciclo, que é importante dizer que o ciclo aí das políticas públicas, ele é ilustrativo, né? Na verdade, o processo, ele é todo muito mais... enfim, tem vários vasos comunicantes entre essas diferentes etapas, né? Essas etapas nos ajudam a entender o processo, a visualizar em que momento que o gestor público está. E eu acho que essa é a chave para uma participação produtiva e bem-sucedida do terceiro setor, né? O Renato aqui falou da influência na política pública, né? Um momento de planejamento, né? Não é propriamente o momento da implementação, mas é aí onde se sentam as bases para o que poderá vir a ser, né? Se não está, a gente aprendeu cedo, né, Dani, na Fundação Abrim, que décadas atrás, né, se fazia acompanhamento orçamentário na perspectiva de que é aí onde se refletem verdadeiramente as prioridades dos governos. Então, é um momento importante de ter uma entrada da sociedade civil, né? Agora, em todos os momentos do ciclo das políticas públicas, há oportunidades para o terceiro setor, né? A delimitação do problema, né, que é uma fase muito inicial, né? Parece que a implementação está muito na frente, mas se a gente pensar, de novo, voltando aí para a política da primeira infância, né? Nos anos 70, a creche se pensava desde a perspectiva das mulheres que tinham o direito de entrar no mercado de trabalho, né? E ela foi desenhada com essa delimitação do problema. Um problema que era um problema das mulheres, né? E ela ficou na assistência social por muito tempo e relativamente recente a passagem da creche e da pré-escola para a educação. E aí se desloca o foco desse problema, e o foco desse problema passa a ser o desenvolvimento das crianças, né? A importância dessas intervenções no início da vida, como delimitadores, como, enfim, um fundamento
para o sucesso até a vida adulta, né? Então, esse é um momento muito importante, que vai se refletir na implementação, no desenho e na implementação da política pública. Acho que o que é central para o terceiro setor, né, como o Renato também falou, é essa entrada de forma democrática e republicana, né, tentando também, sem renunciar à missão e visão das organizações, mas tentando responder também ao momento técnico e político e entrar no debate de uma forma republicana, né? E as contribuições podem ir desde a geração de evidência, né, quando o problema está delimitado, quando o desenho está encaminhado, mas as questões específicas da implementação não estão claras, o que tem funcionado no mundo, né, que acho que uma coisa que o terceiro setor tem um acesso e um dinamismo muito maior para trazer, o que se faz no mundo para resolver esse tipo de problema, e de que forma isso pode responder um problema nosso, né? Ou no exemplo do PPA ou da própria política para a primeira infância, para mim, assim, é muito emblemática, porque ela traz intersetorialidade, ela gerou uma participação social que não devia ser só das políticas para a primeira infância, né? Na verdade, é muito evidente como a criança é uma só para assistência, para a saúde, para a educação, são serviços que atendem a uma única pessoa, né? Mas isso é verdade até a vida adulta, né? Essa intersetorialidade é uma necessidade para trazer maior eficácia e eficiência para as políticas públicas. Vocês falaram, até lembrei agora na teoria da mudança, né? Quando a gente eu pesquiso muito em como que a gente, quais são os mecanismos que trazem mudança e fazem as políticas caminharem, né? Quais são, tentando, de certa forma, sistematizar, inclusive um relatório do Banco Mundial há pouco tempo, e dois vocês falaram aqui, né? Participação social, que o Renato falou, então parece que não, mas tem um impacto, né? Parece que não, parece que sim, né? Porque é um impacto gigante, porque você está influenciando diretamente, quanto mais participação social, porque gera pressão ou colaboração, maior é a tendência de uma mudança social política ocorrer. A outra são metas, um planejamento, mas também com quem vai executar, acho que entra no da Cláudia, como vai executar. Então, um bom planejamento com uma capacidade de execução e realmente, ou seja, uma boa governança, né, de certa forma, questão institucional, são dois fatores, tem outros, mas são dois fatores que vocês citaram que realmente leva a uma entrega melhor. E vou deixar a Cláudia, que também participou muito com organizações não governamentais. Claro. Posso só fazer uma parte? A fala da Alejandra, que ela falou sobre essa intersetorialidade da primeira infância, né? E você mencionou, né, Dani, da importância da participação social. No mês de agosto foi estabelecido um dos grupos de trabalho do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, né, o chamado Conselhão, que foi recriado nessa gestão, um GT para a primeira infância com diversas organizações da sociedade civil, com diversos conselheiros, né, desse conselho, e feito de forma interministerial, né, com a presença da Presidência da República, com a presença de diversos ministérios da área política, econômica, social, enfim, infraestrutura, para que seja elaborado um plano de trabalho, né, para a execução de políticas públicas transversais relacionadas à primeira infância, né, com metas, indicadores. Isso está sendo feito já agora, deve ser apresentado até o final do ano, e acho que é um exemplo não só dessa participação social mais estrito sensu, mais conhecida como conferência, conselho, enfim, que a sociedade civil vai lá, debate, apresenta resoluções, apresenta notas, etc., mas sim a sociedade civil, nesse caso, sendo chamada por uma instância decisória do mais alto escalão do executivo para promover, para desenhar a política pública que vai ser implementada, que espera-se que seja implementada, a gente vai fazer a pressão enquanto sociedade civil também, né, enfim, trazendo esse papel também que a gente não pode abrir mão de fazer pressão para que as coisas andem, mas acho que é um exemplo que
que casa esses dois tipos de participação, né? A participação social mais estrito senso é essa, quando a gente é convidado para a instância, para o centro do poder decisório. Eu vou comentar aqui um pouco que Renato e a Alejandra falaram, porque eu acho que vocês tocaram em algumas palavras que, para mim, são chave para esse papel que a sociedade civil pode ter nesse navegar entre o planejamento e a implementação. Primeiro, assim, eu vejo com muita felicidade que a gente está num momento ímpar para poder realmente fortalecer esse papel de colaboração, sem deixar a pressão de lado, porque eu acho que é fundamental a gente pensar na pressão em algumas situações, ou é a verve, né, da sociedade civil, mas também pensar nesse espírito da colaboração. A Dani também tocou numa coisa super interessante, que é muito das Nações Unidas também, e que faz parte desse papel positivo da sociedade civil, que é ser a memória, é garantir que os avanços que a gente vem ganhando, que a gente vem trilhando como sociedade, que eles não se percam, né? Porque muda o governo, ou mudam alguns delineamentos, mas a sociedade civil, as Nações Unidas, sempre tem essa memória para que todos esses investimentos e todos esses avanços não se percam. O que eu penso é que a sociedade civil tem através do advocacy, tem uma ferramenta poderosíssima para gerar transparência em todos esses processos de transformação. Gerar essa consciência, não só entre a sociedade civil, mas também junto ao setor privado, junto ao governo, sobre outros olhares. Né? Existe uma potencialidade de trazer essa visão mais holística, mais da ponta, que muitas vezes quem está na implementação, por tudo que tem que fazer, por todas as suas dificuldades, pelo dia a dia que é pesado, muitas vezes isso não aparece. Então, é muito importante que a sociedade civil esteja ali para sempre relembrar, para sempre trazer essa bagagem, que é uma bagagem que não pode se perder no nosso país. Ao mesmo tempo, pensando no advocacy em si, Dani, a gente já conversou muito sobre como a gente também precisa aprofundar o conhecimento, né, tanto da sociedade civil como dos outros setores, no que é o advocacy e como atuar bem e atuar de uma maneira mais efetiva com o governo. Eu tive uma experiência excelente com a Dani, eu já conheci a Alejandra na época da Brinquia, não vou falar quantos anos, mas com a Dani muito recentemente numa política complicada, num momento difícil, e foi fundamental para que o projeto Nações Unidas pudesse seguir adiante. Então, tem um fortalecimento também disso, de esse fortalecimento dos instrumentos, que são essa potência, a partir do que a gente chama de advocacy, para influenciar essas políticas públicas e para trabalhar também de uma maneira bem colaborativa. Não, e tem mesmo uma lição de casa, né, da sociedade civil. Agora eu estou já entrando também no debate. Realmente se preparar, né, para essa participação. Muitas vezes tem uma falta de conhecimento de alguns mecanismos, né, da legislação infralegal. Então, ter essa lição de casa da política, né, se a gente quer, eu falo sempre que é o exercício de ter a caneta na mão, porque estar lá não é fácil mesmo, e nisso a gente falava sobre essa construção de consensos, né, a gente já está num momento, é lógico, depende muito do governo, sobre o qual, né, se a gente está numa situação muito de ameaça e tal, aí você quebra tudo, mas se a gente quebra a dinâmica, mas se a gente está diante de uma situação, e a Cláudia falou algumas coisas que também na mesa de ontem a gente falou, a gente vê os desafios, mas tem muitos avanços no Brasil, né, como país, com as instituições, e ver essas instituições, de novo, mais sólidas, né, ou seja, a gente conseguir navegar com uma certa previsibilidade. Então, eu acho que tem um caminho muito grande, eu acho que tem uma maturidade das organizações da sociedade civil brasileiras, eu acho que falar de implementação é algo que, assim, eu vejo muito fora, não, talvez Europa, Estados Unidos, mas eu acho que tem aqui uma discussão já avançada, né, a gente já participa dos espaços de poder, e agora, como está a implementação, né, e aí, falando e indo só soltando aqui, mas deixar vocês quiserem retomar algum tema, também falar dos municípios, porque isso também conecta os três, né? No final do dia,
a implementação, muitas acontecem no município. Eu queria falar um pouco disso, porque a gente estava falando com algumas organizações ontem da falta de advocacy mais local, né? A advocacy ainda o recurso para advocacy ainda é escasso, a gente acha que não, mas para os temas, inclusive, mais estruturantes, a gente ainda tem poucas organizações, e mesmo os temas que são mais delimitados, educação, saúde, violência, a gente ainda tem poucos doadores, né? Então, realmente, é difícil. E se a pressão social e qualificada, né, é importante, nos municípios falta ainda bastante recurso para atuação. Mas é lá que acontece, eu acho que vale a gente falar dos municípios também, que vocês podem, porque muitas vezes a gente faz a advocacy federal e faz também algo no município, até porque é ali que a política acontece. Então, mesmo na Fundação Abrinq, uma organização de advocacy, a primeira também que eu trabalhei, muitos anos atrás, a gente tinha o prefeito amigo da criança, o presidente amigo da criança, né? Você tinha ali um trabalho que via o local, porque muitas vezes ajudava a levar as questões dos municípios, e a organização começa a ter a visão do todo, né? Que é ótimo para entender os desafios do governo. Eu acho que tem perfis de organizações, tem algumas que têm a função de falar, de denunciar, né? É um tipo, e muitas que podem ter também a ideia de contribuir, colaborar. Não com uma parceria formal, como uma consultoria, mas com um olhar e continuar com a sua pressão. Então, acho que os municípios podiam entrar na nossa roda de conversa, né? Se são os mesmos desafios, né, ou não. Quem quer começar? Eu posso começar. Sim, eu vejo que são os mesmos desafios, Dani, claro que em escalas diferentes, né? E a gente também precisa pensar que, assim como as organizações têm perfis diferentes, a gente tem perfis diferentes de municípios. A gente tem municípios que são altamente avançados, em estados que também estão avançados em termos de políticas públicas, e tem, muitas vezes, um município que está num estado que não está tão avançado, mas que, por uma constituição, seja por uma rede, uma universidade, ou uma organização da sociedade civil que é um pouco mais forte, assim, elas acabam despontando, né? A gente está vendo uma série de municípios surgindo com ideias inovadoras, tecnologias inovadoras no Sul. Belo Horizonte é super bem estruturado em termos de governança, de políticas públicas, Recife. Então, assim, da mesma forma como a gente precisa pensar que existe essa heterogeneidade, né, entre as organizações da sociedade civil, outros atores, também nos municípios. As dificuldades, respondendo ao que você disse, acho que são as mesmas, em alguns casos mais dificultados pelas restrições orçamentárias e financeiras que existem, muito mais do que outros recursos federais que muitas vezes estão à disposição. Um certo distanciamento também da decisão, de algumas questões de decisão política do governo federal também podem impactar na forma como esse município pode atuar na implementação de políticas. Enfim, só jogando aqui também essas ideias para vocês. Eu posso. Pode ir. Posso. Eu trago aqui de novo o setor da educação, né, que acho que tem aí um caso interessante, né, com o surgimento do IDEB, né, que traz os municípios para o centro, né, que joga o holofote nos municípios, né, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e ele foi um grande indutor da política pública também. Ele foi amplamente utilizado em ações que envolviam repasse de recursos através do PAC, e isso fez com que voltasse para os municípios, né? Embora hoje olhar para os resultados finalísticos, que também é outro tema que foi abordado aqui no fórum, né? Um tema muito importante, né? Embora seja muito importante olhar para
no caso da educação, o desempenho o IDEB tenha sido muito importante na divulgação desses resultados, aí a gente volta também problematizando esse olhar para os resultados, né? A Cláudia falou em a gente ficar pensando apenas no processo e não chegar no resultado, né? E hoje na educação também se discute o quanto que olhar só para o resultado vai gerar alguma transformação, né? O quanto que a gente teria que voltar e olhar para como que se alcançam esses resultados, né? O IDEB, ele foi capaz de gerar um engajamento dos municípios, de gerar ações de comunicação muito importantes, colocando talvez a educação no centro, né, das atenções, trazer ele para a prioridade nacional, mas em que medida a gente olhar para os municípios através desse resultado finalístico vai gerar uma melhoria, né? Ou isso tem, enfim, eles podem fazer o conhecido gaming, né? Trabalhar apenas com essas duas variáveis, qualquer indicador de resultado, ele olha para uma dimensão específica, né? Ele reduz a realidade a muito pouco, e o quanto que a gente consegue transformar a educação olhando apenas para isso, né? E o quanto que a gente está perdendo outras dimensões que são importantes de se olhar nos municípios, por exemplo, as condições materiais que a gente falou, né? As condições reais que eles têm de implementar a política pública, uma política pública que, em alguns casos, ela é pensada em Brasília, sem pensar, como a Cláudia trouxe aqui, na diversidade de realidades que o Brasil tem, né? Na diversidade de municípios e necessidades que se encontram. Então, de que forma a gente, que é outra coisa que a literatura está tratando, né? De que forma a gente pensa em outro tema que o Fórum também trouxe, numa governança colaborativa. De que forma a gente faz com que esses entes, por semelhança, talvez, por compartilharem os mesmos problemas, eles conseguem se unir nessa implementação de políticas muito desafiadoras. Bom, eu tenho muito acordo com o que a Alejandra e Cláudia trazem aqui, né, sobre a importância dessa atuação no município, justamente para fazer o caminho inverso, né, do município, para a gente pensar as políticas que nós vamos incidir na esfera federal, no legislativo e no executivo federal. A gente vê isso no Alana como cada vez mais atuando nos municípios, né, como um aprendizado muito grande para o nosso advocacy na esfera federal. Mas eu queria fazer um comentário aqui sobre as diferenças, né, entre o advocacy na esfera federal e na esfera estadual e municipal, não somente na implementação, mas pensando a partir do início, né, pensando a partir de um plano de advocacy, né, quando você vai fazer um plano de advocacy, a Dani sabe muito bem disso, a gente tem essa necessidade, né, de identificar o tema, identificar quais são os problemas, qual que é o arcabouço jurídico que norteia, que permeia aquele tema, mas também mapear os stakeholders, né, fazer uma espécie de uma análise de conjuntura política, não só política, socioeconômica daquele município. E se a gente tem hoje no Brasil um debate, né, federal muito acirrado, né, entre dois grandes blocos políticos, né, que disputaram a última eleição presidencial, enfim, nós não somos um país bipartidário como os Estados Unidos, onde em cada condado a disputa é quase que binária, né, entre um democrata e um republicano, né. Aqui a gente tem um cenário municipal que pode não guardar qualquer semelhança, né, com as disputas federais. Eu diria que são 5.565 cenários diferentes, né, e pensando já em 2024, né, quando que eu mencionei o movimento Agenda 227, nós vamos atuar levando propostas de políticas públicas para a eleição municipal. Esse é um desafio tremendo, né? Enfim, o que nos leva a buscar
diálogo com fundações partidárias, com movimentos de renovação política, enfim, que fazem formação de vereadores, de candidatos a vereadores e vereadoras, de prefeitos e prefeitas, porque realmente é uma dimensão, né, desse ponto de vista político, muito fragmentada, né? Enfim, são disputas em cidades como São Paulo, por exemplo, você tem alguma semelhança com a disputa nacional, mas é uma disputa que se dá de forma bastante diferente e peculiar de município para município. E, para além disso, já pensando na parte do advocacy, na incidência, né, junto aos municípios, né, pensando nas experiências que nós já tivemos no Alana em advocacy municipal, tanto em São Paulo, né, na região do Jardim Pantanal, onde a gente atua há muitos anos pela implementação de políticas públicas naquela região, enfim, trazendo debate sobre água, esgoto, regularização fundiária, quanto em outras atuações que temos pelo país, né, promovendo os parques naturalizados, que foi até o tema que eu trouxe no último fórum aqui. A gente percebe uma assimetria jurídica institucional muito grande, né, entre municípios, né? Para você tratar de um tema como, por exemplo, a construção de um parque num município, você precisa percorrer determinado caminho, passar pela Câmara dos Vereadores. Em outros municípios, não, você pode ter somente uma inserção numa política pública já vigente. Isso traz uma dificuldade muito grande. E isso nos faz pensar também como resolver esse tipo de assimetria num arranjo institucional, que aí seria levado de volta aqui para Brasília, né? Enfim, para a esfera federal. Então, acho que são estruturas muito complementares, desafiadoras, né? Acho que os municípios têm esse papel. E, para além disso, né, acho que eu deixei de mencionar ali quando estava falando dos stakeholders, a gente tem um outro stakeholder fundamental, né, para além dos partidos políticos, das associações empresariais, que são as associações de moradores, enfim, que têm um papel fundamental e que são elas que vão ser, enfim, as beneficiárias, né, da política pública. Então, elas têm um papel fundamental nessas articulações que precisam ser feitas nos municípios. Gente, a gente está indo para o final, mas a gente tem uma margem aqui, porque eu não queria... É muito interessante, tem muita gente interessada nessa discussão, e eu acho que eu vejo pouco, acho que a gente tem, assim, estudar a política pública, né? Você tem ali a sociedade civil falando de mobilização, até de advocacy, mas não assim, o advocacy com a implementação, entrando na gestão, gente que passou por um ou outro caminho. Nos workshops de construção de plano, eu sempre proponho chamar alguém que foi governo ou é do governo para pensar junto e entender o cenário e contribuir mesmo para que seja mais próximo, para que a sociedade civil entenda. Então, é muito rico. Eu vou fazer aqui um resumo e vou passar para vocês para as considerações finais, se vocês quiserem complementar, do que a gente tira um pouco desses desafios, né, que pode ajudar a sociedade civil a entender, a incidir, a influenciar, né, e que dessa forma mais construtiva, né, e que também as fortaleça, né. Acho que tem aí exemplos muito interessantes locais que o Renato trouxe, a Alejandra do IDEB, incrível. Aí eu vou falar um de cada um, quando a Alejandra fala de delimitar o problema, muito interessante, né. Então, o problema da creche era focado na mãe que ia trabalhar, e hoje é pensado na criança, muda tudo, né? E o problema realmente, quando a gente pensa em política pública, ela é para a formação da agenda e depois da implementação, é algo muito interessante. E não só nesse ponto, a complexidade que é. Então é isso, o IDEB foi criado que foi o exemplo que você deu, né? Foi criado, ajudou, porque também sem medição, né, é muito difícil saber se a gente está indo bem, está indo mal. E, ao mesmo tempo, tem outros problemas que estão estagnados e tem problemas que não têm a ver com, provavelmente, a capacidade do município, tem a ver na estrutura que é dada, né, e outros problemas. Então, eu puxei isso, a delimitação do problema, e a complexidade ali, né, não é só do processo, é do ambiente que está ao redor. Dos processos, a Cláudia falou, né, acho que trouxe, assim, a realidade da empatia com o poder público, porque a Mariana falou muito isso também,
e a Cláudia trabalha muito, né, dessa forma colaborativa, então os problemas, de novo, são complexos, eu acho que cada caso é um caso, e a sociedade civil, a gente está falando de uma maneira geral, mas ontem também a gente falou, a gente está falando para organizações que vão escolher um foco, né, vão fazer todo esse mapeamento que o Renato falou, então cada cenário ela vai encontrar diferente, mas tem que, assim, tentar como fala, decifrar um pouco essa complexidade, né, daquele tema, entender, ouvir, por exemplo, o segundo, terceiro escalão da causa que você está atuando, né, porque quais são os problemas de processo, se vai atuar no município, falar com quem é da secretaria, né, como é que é a história, então acho que a Cláudia traz olhar essa complexidade do governo e o problema da governança, né, como também em todos os setores, mas eu acho que o setor público tem um desafio tremendo, porque tem também a esfera política, né? De novo, emendas parlamentares, a gente falou, acho que foi o Renato, a gente tem o processo de eleição, a mudança das lideranças, né? Seja a secretaria, ministros, então tem algo nessa governança que também é o processo, parte do processo democrático. E aí o Renato falou da assimetria, né? E desse ambiente político, ele trouxe um pouco assim, tá bom, a implementação, o governo, me corrija, tá, Renato, o governo tem o seu desafio, mas a sociedade civil também não é fácil, somos poucos, e tem que ler todo esse ambiente político, né, além de uma atuação em todos os municípios, que, como a Alejandra falou, são muitos, olhar os stakeholders, muitas vezes a sociedade civil faz ponte, né, entre os pais, né, tem outras associações, então até o poder ajuda o poder público até fazendo essa ponte, então eu anotei isso de cada um, então vou passar para vocês, e se vocês quiserem deixar algo pontuado aí, como algo que fique da fala de vocês. Quem começa? Eu começo, eu sempre começo aqui, porque não, queria primeiro agradecer, dizer que eu adorei estar aqui com a Alejandra, com você, Dani, e com o Renato. O que ficou muito assim, que foi muito importante para mim é que a gente precisa pensar no impacto, né? A gente falou muito de processo, a gente falou um pouco de resultado, como a Alejandra pontuou, mas pensar que tudo que a gente está planejando, executando, monitorando, é porque tem um impacto final, e essa é a razão de por que a gente deve pensar em transformação social. Que acaba gerando transformação econômica, e a gente cria um ambiente muito mais produtivo, um ambiente muito mais positivo. E a outra é o espírito de colaboração, que eu acho que o Renato trouxe bem no início, que tem que estar acho que na nossa agenda, de todos os setores, de todos os atores, para que a gente consiga chegar nesse nosso desejo, né? De que trabalhar realmente para melhorar os indicadores do país, para poder desenvolver o país da forma como a gente merece. Bom, também gostaria muito de agradecer, Dani, primeiramente pelo convite, Alejandra e Cláudia pelas excelentes contribuições, excelentes diálogos aqui nessa tarde, e de fato eu acho que eu acentuaria essa questão do momento de colaboração, né, um momento muito propício para que as organizações subsidiem técnica e politicamente ações do Executivo Federal com o seu histórico, o seu acúmulo ao longo dos anos de atuação, sem que a gente perca a nossa capacidade crítica, né, o nosso papel de sociedade civil, de fazer com que compromissos que nós eventualmente firmamos com o Executivo Federal, que eles sejam cumpridos, né, que a gente faça o nosso papel de monitoramento, de observação, mas também de formulação e de participação das instâncias decisórias para as quais nós legitimamente temos sido convidados a participar no último período. Então, eu vejo como um período muito importante para a implementação, né? Eu acho que a gente tem desafios imensos no país, enfim, não só na questão, sobretudo nas questões relacionadas
a infância, né, mas o desafio ele está presente em todas as áreas, e a infância está presente também em todas as áreas, como a gente mencionou, né, essa questão da transversalidade. Eu acho também importante a gente ressaltar a importância da sociedade civil estar buscando sempre essa, sobretudo no campo da infância, essa transversalidade, essa interministerialidade, quando a gente olha para o governo federal. E também ressaltar a importância do processo que a gente vai viver no ano que vem, o processo de eleições, né, de eleições municipais, em que as organizações da sociedade civil, mais uma vez, têm um espaço privilegiado também para levar suas demandas, para levar os seus valores, né, para as candidaturas, para que a gente possa debater os problemas concretos do país também na esfera municipal, que é exatamente o endereço final das políticas públicas que a gente está debatendo aqui, buscando aprimorar no país. Mais uma vez, muito obrigado. Eu também começo agradecendo pelo convite, Dani, agradecendo o Renato e a Cláudia. Pena que não vai ter o cafezinho depois, né, nesse formato virtual, mas agradecer por essa hora de troca. Enfim, a gente fica aqui com muitos, acho que muitos conceitos que vão pautar nosso pensamento, né, que foram destacados em várias mesas do fórum. A implementação não é simples, né, e a sociedade civil tem um papel importante, né, um papel importante. A gente falou aqui como num país que não se caracteriza pelos programas que são programas de Estado, né, quando os programas geralmente são programas de governo. A sociedade civil, em diferentes momentos, tem estado aí para garantir a continuidade, como a gente falou, né? E embora o Brasil seja um país muito complexo, né? 5.568 municípios, se eu não me engano, com realidades muito diferentes, né? É necessário uma articulação numa esfera superior à municipal para alcançar alguma efetividade, mas, como o Renato trouxe, né, esse olhar do município para a formulação das políticas públicas, acho que também é uma contribuição importante. E, enfim, agradecer aí por esse tempo, parabenizar pelo resultado aqui do fórum. Gente, eu que agradeço demais vocês. Eu acho que um tema, não sei se vocês lembram, né? Mas assim, a gente sempre discutiu muito o trabalho no legislativo, lobbying, né? Então a gente olhava para lobbying, é algo só no legislativo. Também é super complexo, né? Navegar ali nos parlamentares, o processo, o regimento, a aprovação, que também muitas vezes passa por uma análise de política pública, de impacto da política, não é fácil. Eu acho que a gente teve muita discussão sobre isso, e a gente vai adquirindo as habilidades. O Brasil está mais maduro, e a gente falar de implementação causa talvez uma estranheza, e parece que é tudo complexo, é por isso mesmo que a gente tem que falar, né, discuto isso muito com o Renato, a gente tem que falar da entrega, porque realmente a gente precisa formar e falar desse tema e trocar experiências, né, porque realmente onde tem a incidência. E um dos meus trabalhos que eu sempre falo muito que me deu mais satisfação foi no executivo. A escala que se tem desafios, mas dá para fazer. Então, eu acho que estamos nesse momento, por isso que é tão importante, a gente tem várias mesas sobre isso, é muito importante a participação de vocês, agradeço demais, a gente ainda vai fazer muito debate sobre isso, com cafezinho, porque espero que o ano que vem a gente esteja ao vivo e a cores, ontem já foi, então vamos ver se a gente consegue organizar para o ano que vem, e também pensar os temas, né, acho que a gente pode aí, eu estou anotando tudo que vocês falaram para a gente conduzir aí, desde estudos, ou trazer para o debate alguns desses pontos. Então, eu que agradeço demais a vocês. Bom, gente, a gente está indo para o final dessa mesa, nós temos ainda às 18 horas uma mesa sobre reforma política,
Então, a gente também vai tratar em temas estruturais, onde o advocacy, de certa forma, impacta em várias causas. E queria agradecer, mais uma vez, hoje foi um dia de falar da implementação de políticas públicas, agradecer à FAAP, agradecer ao Instituto Alana, Banco Itaú e Unilever, pelo apoio e patrocínio, a Aberge, Advocacy Hub, Confluentes, GIF e Grupo Mulheres do Brasil pela parceria institucional, e agradecer vocês por acompanhar esse debate, que vai ficar gravado, justamente se vocês quiserem assistir, mandar para as pessoas, a gente agradece. Obrigada.